Olá pessoal do Projeto Evolução, tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. A aula de hoje é sobre as revoluções liberais que estarão ocorrendo lá na Europa durante o século XIX. Roda a vinheta de hoje e vamos para a aula. Então, a aula de hoje é sobre as revoluções liberais do século XIX, isso eu já te falei, você já sabe. É uma aula tranquila, uma aula rápida, trazendo ali os pontos principais para você compreender do que estamos falando. Eu peço que vocês também se distanciem de tudo aquilo que vai causar a sua distração neste momento. Coloque um copo de água do seu lado, vá se hidratando durante a aula, que isso é muito importante. A água ajuda a gente a memorizar o conteúdo, tá? O conhecimento aí histórico. Esse século XIX, ele é composto de diversos eventos históricos que vão mudar o rumo das sociedades. Vão mudar a vida religiosa, a vida política, a economia, a sociedade em si, tanto na Europa quanto fora da Europa, no continente americano. Por exemplo, independência da América Espanhola, independência do Brasil, são eventos que estarão ocorrendo no século XIX, tá? Dentro, então, desse século XIX, vai haver esses eventos que estão dentro dessas revoluções liberais. Revoluções porque elas vão transformar aquela sociedade baseadas num princípio liberal. Princípio liberal desse que vem lá dos ideais iluministas. Igualité, fraternité, liberté. Igualdade, fraternidade, liberdade. E essa liberdade não deve ser entendida apenas como a liberdade econômica, da luta contra a centralização do poder, da luta contra a intervenção do Estado na economia. Não, essa liberdade é uma liberdade também política, que o cidadão, que os indivíduos, eles tenham a possibilidade de exercer os seus direitos políticos, né? É uma liberdade contra a centralização monárquica, contra esse poder absoluto do rei, é uma liberdade religiosa de cada um poder professar a sua fé da maneira que acha adequada. Então essas revoluções liberais do século XIX vão estar ainda balizadas, né, influenciadas por esses ideais iluministas lá do século XVIII, tá? Até hoje os ideais iluministas nos influenciam no dia a dia, tá? Também o período pós-napoleônico vai contribuir. Por quê? Napoleão ele vai tomar alguns tronos. Napoleão ele vai tomar alguns estados. Então, essa tomada de poder, quando Napoleão sai do poder, os tronos legítimos, né, as famílias reais legítimas, elas retornam aos seus respectivos tronos. E isso vai influenciar também nessas revoluções liberais, porque nem todos os países, nem todos os cidadãos de determinadas nações vão aceitar esse retorno do rei, que vão tentar fazer um regime absolutista. Então eles vão estar lutando contra esse governo centralizador, tá? O Congresso de Viena que vai trazer esses tronos legítimos, né, que essas famílias legítimas retornem aos seus tronos, como no próprio caso da França, em que o rei vai retornar, né, o dos Bourbons vai retornar ao poder após ali a morte do Luís XVI, né, o Luís Capetto, que se tornou um cidadão Luís Capetto ali durante a Revolução Francesa. Além disso, essas revoluções liberais, elas vão trazer ali uma noção de um nacionalismo. O nacionalismo esse que, de certa maneira, não existia anteriormente. Essa ideia de pertencer a uma nação, de ter um sentimento por aquela nação, de você entender que faz parte de um conjunto. E essa ideia, a partir daí, pode ter um Estado, mas nem todo Estado ele é uma nação. É necessário a gente entender isso. A nação ela tem a ver com o pertencimento, com você sentir que aqueles seus líderes são o seu reflexo e você pode confiar neles para levar a sua nação à frente. Então, a formação dos estados nacionais, por exemplo, pode ser algo a ser discutido. Será que existia de fato um sentimento de nação nesses indivíduos? Por que eu estou falando isso? É porque neste momento aqui dessas revoluções que vão surgir algumas nações, que alguns estados, alguns territórios eles serão unificados, formando uma única nação, formando que aqueles povos eles tenham ali um único sentimento. Então, uma das primeiras revoluções que nós falamos tem ligação exatamente com o Brasil, que é a Revolução Liberal do Porto de 1820. E aí a gente precisa fazer uma retrospectiva legal aí, tá? Em 1807, a família real foge para o Rio de Janeiro com medo de Napoleão Bonaparte, porque ela está comerciando ainda com a Inglaterra. Então, a corte, né, Dom João, todo mundo foge aqui para o Brasil, chega no Rio de Janeiro.
abre os portos para as nações amigas. Em 1808, nações amigas, a gente lê Inglaterra. Então é poder o Brasil, quebrando o pacto colonial, né? A família real quebrando o pacto colonial do Brasil, só poder manter relações econômicas com Portugal, vai abrir os portos para as nações amigas, vai abrir os portos para a Inglaterra. Em 1815, o Brasil é levado a reino de Unido, de Portugal e Algarves. Então, é o seguinte, a família real ela não pode ficar numa simples colônia. Ora, é preciso elevar essa colônia a algo maior. Vamos elevar essa colônia a uma categoria de reino, Reino Unido, de Portugal e Algarves. Só que a galera lá em Portugal, a partir de 1820, não está gostando muito dessa história da colônia agora ser um reino e está tendo mais prestígio do que a própria metrópole. Ora, a corte real, a família real está aqui, ó, está no Brasil. Então a galera de Portugal começa a ficar ali com uma invejinha e fala, não, Dom João, tu tem que voltar para Portugal. Esse negócio está errado. E além de você voltar para Portugal, quando você chegar aqui, você vai ter que recolonizar o Brasil, vai ter que tirar esse negócio de reino do Brasil, ele vai ter que se tornar uma colônia novamente, e assim que você voltar, você vai ter que jurar lealdade a uma Constituição. Então não vai ser mais uma monarquia absolutista, vai ser uma monarquia constitucional. O rei ele vai ter que se dobrar a uma Constituição. Se Dom João volta ou não, vocês vão ver lá na aula de História do Brasil, porque essa volta de Dom João, se ele voltou, vai influenciar num processo histórico que está ocorrendo no Brasil e que o professor Fábio vai estar falando com vocês. Qual é? Isso, então assiste lá. Hoje tem continuação, inclusive, desse assunto, tá? Falando sobre o 2 de julho lá no canal do YouTube Projeto Evolução, na parte de História do Brasil. Não perca, tá? Outra revolução liberal vai estar acontecendo em 1830 na França, influenciada, né? A gente precisa fazer mais uma vez aquela retrospectiva. Nós temos aí a Revolução Francesa, que vai tirar o Luís XVI do poder, tá? Vai guilhotinar ele e a sua esposa Maria Antonieta. Então, Luís XVI vai perder o poder, o trono. Depois da Revolução, né? Quem vai assumir é o Napoleão. O Napoleão vai dar continuidade a alguns dos ideais burgueses e liberais, inclusive vai estar influenciando outros territórios ao longo do mundo com esses ideais, tá? E os Bourbons, eles voltam ao poder quando Napoleão, enfim, é vencido. E quem volta é o rei Luís XVIII. Só que a Revolução de 1830 é contra o rei Carlos X. O Carlos X, ele vai suceder o rei Luís XVIII e a galera vai estar meio ali inconformada com as ações do rei Carlos X. Depois do Carlos X, quem vai assumir é o Luís Filipe I. Ele que era conhecido como rei burguês. Só que a galera também vai estar descontente com o rei Luís Filipe I, e aí vai acontecer essa Revolução de 1848, também chamada de Primavera dos Povos. Ora, essa revolução, ela se inicia na França, mas esse descontentamento geral começa a se espalhar por outros territórios, e aquelas pessoas desses outros territórios começam também a se voltar contra o seu rei e exigir mudanças, transformações na sociedade. Então começa a se espalhar os princípios liberais, nacionalistas e socialistas. Sobre essas ideias de que é um nacionalismo, né, mais a fundo, do que é o socialismo, do que é um liberalismo, nós vamos ver na próxima aula quando nós falarmos sobre as doutrinas do século XIX, as doutrinas sociais e as doutrinas liberais. Aí nós vamos falar de liberalismo econômico, liberalismo político, nós vamos falar de socialismo utópico, socialismo científico, comunismo e anarquismo. Como eu falei, a aula de hoje é só para a gente entender um pouquinho do que se trata essas revoluções liberais. E eu espero que você tenha gostado. Se restou alguma dúvida, pergunta lá no canal, aqui nos comentários, ou então lá no Instagram do Projeto Evolução, proje_evolucal, ou no meu Instagram, @davidcerqueira, com mais um A no final, tá bom? Até a próxima aula. Beijo e tchau, paz e luz. Valeu!